Bom, bora resolver mais uma questão de matemática? Nesse vídeo, nós resolveremos um exercício de geometria analítica que apareceu na prova da FGV. Bora lá! No plano cartesiano, o triângulo de vértices A, 1 menos 2, B, M4 e C, 0, 6, é retângulo em A. O valor de M é igual a... Bom, num problema de geometria, tanto geometria plana quanto analítica, espacial, uma primeira providência quando você não tem figura é tentar fazer um rascunho daquilo que você imagina ser a figura. Então, no caso aqui, um rascunho razoável para esse problema seria algo do tipo, você vai fazer um triângulo, né? E esse triângulo é um triângulo retângulo. O importante é que ele é retângulo em A. Então o ângulo reto está lá no vértice A. Os outros dois vértices, B e C. Onde eu vou colocar o B e o C, isso para início do problema é irrelevante, tá? Então, digamos que o B esteja aqui e o C para cá, tá? Bom, feito isso, aí você começa a ter algumas ideias. A gente vai resolver de duas maneiras. Um triângulo retângulo, uma primeira ideia que parece ser bem razoável é Teorema de Pitágoras, tá certo? E como você conhece algumas coordenadas, você pode calcular a distância entre dois pontos. Esse será o primeiro modo. Depois, nós exploraremos o fato de que há retas perpendiculares aqui, né? Elas estão escondidas, mas elas existem, já que tem um ângulo reto. Esse seria o segundo modo, e aí com isso a gente vai trabalhar com a ideia de coeficiente angular. Então, bora lá para a primeira resolução, primeiro modo. Então veja, aqui estão os vértices, o triângulo é retângulo. Como eu disse, né, nós vamos explorar aqui o Teorema de Pitágoras misturado com a distância entre dois pontos, que no fundo é um Teorema de Pitágoras também. Então, veja, como o triângulo é retângulo em A, BC é hipotenusa. Pelo Teorema de Pitágoras, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a distância entre B e C ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras duas distâncias. Então, seria igual a distância entre A e C ao quadrado mais a distância entre A e B ao quadrado. Ora, como que a gente calcula a distância na geometria analítica? É uma raiz quadrada. Δx² mais Δy². Como essa distância já está ao quadrado, aquela raiz vai desaparecer. Então vai ficar assim. Δx². Veja que estamos calculando a distância entre B e C, né? Δx² pode ser, por exemplo, 0 menos m. Mais ΔY, 6 menos 4. Dy². Distância de A até C ao quadrado. Vai ficar Δx. Δx nós podemos fazer, no caso entre A e C, pode ser, por exemplo, 1 menos 0. E o Δy, menos 2 menos 6. E, por fim, a distância entre A e B. A distância entre A e B ao quadrado, né? A distância entre A e B é uma raiz. Como está ao quadrado, a raiz vai desaparecer. Então, vai ficar só Δx², que seria
1 menos m, por exemplo, mais ΔY ao quadrado, menos 2, menos 4. Tá certo? Muito bem, aqui agora é só fazer as continhas, né? Isso aqui vai dar m quadrado mais 4, né? Porque 6 menos 4 é 2, ao quadrado é 4. 1 menos 8 ao quadrado dá 64. Aqui nós temos um produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E menos 6 ao quadrado, 36. Note que o m quadrado, que aparece nos dois membros, eu posso simplificar. Então ficamos com 2m igual 64 com 36 é 100, com 2 é 102, menos 4 dá 98. Conclusão, m, 98 sobre 2, 49. Então, o valor de m para que aquele triângulo seja um triângulo retângulo, 49. Portanto, o ponto B é o ponto 49, 4. Esse é um jeito de resolver o problema. Um outro modo, como eu tinha comentado com vocês, é usando uma perpendicularidade entre retas, né? As retas que eu estou chamando aqui de RS, que são retas suporte dos catetos, elas são perpendiculares. E aí tem uma propriedade que envolve o coeficiente angular, que diz o seguinte: se duas retas não verticais, nenhuma delas vertical, são perpendiculares, então o produto dos coeficientes angulares é menos 1. E se o produto dos coeficientes angulares for menos 1, elas são perpendiculares, ou seja, um C e somente C. Ora, como é que você vai calcular o coeficiente angular de uma reta? Nós vamos fazer aqui um ΔY sobre um ΔX. Isso dará menos 1. Tá, então o m de R, ΔY sobre ΔX. ΔY, 6 menos 2. ΔX, veja o que eu estou fazendo, né? Eu peguei o y desse ponto menos o y desse. Agora eu vou pegar o x desse ponto menos o x desse. Eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter pegado o y do ponto A menos o y do ponto C, na hora de fazer o ΔY. Só que na hora de fazer o ΔX eu deveria pegar o x do A menos o x do C. Tá? Tem que obedecer essa ordem. Muito bom. Então ficou 6 menos menos 2 dividido por 0 menos 1. Isso é o coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta S é ΔY, 4 menos menos 2, dividido pelo ΔX, m menos 1. Ora, essa continha nós podemos melhorar e ela ficará assim. Seis menos menos 2 é 8, dividido por menos 1. 4 menos menos 2, 6, dividido por m menos 1. Muito bem, esse menos 1 aqui, ó, e esse m menos 1, eles vêm para cá multiplicando. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, nós ficaremos aqui com m menos 1, 8 vezes 6, 48. Conclusão, o m, 49. Que é o que nós já tínhamos obtido naquele primeiro modo, né? Veja, é o que a gente já tinha obtido aqui.
Então a resposta é letra C. Então, observe que nós utilizamos duas ideias básicas da geometria analítica para resolver esse problema. Primeiro, cálculo de distância entre pontos, misturado ali com o teorema de Pitágoras. E depois, cálculo do coeficiente angular e utilizando a propriedade de que retas perpendiculares, o produto dos coeficientes é sempre igual a -1. Bons estudos e até o próximo vídeo.